Eu tô tão honrada dessa convidada que tem falado tanto sobre as 3 mesas. E ela justamente hoje, no dia chamado hoje, resolveu vir sentar na mesa que o próprio Deus convidou ela. Então, nós temos muitas histórias em comum e temos muitas histórias para viver ainda daqui para frente. Mas hoje Deus preparou uma mesa da partilha, onde um dia nós fomos como os discípulos de Maús, conversando com Jesus lado a lado e a gente não tinha percebido. Mas na hora que ele partiu o pão, fica conosco. Então, Thalita Guimarães, fica conosco essa tarde. Que alegria, Ana. Para mim é uma alegria, é um prazer estar aqui, a gente compartilhar um pouco das histórias, né? Que são muitas histórias vividas, e eu sei que, como você falou, é só o começo de muitas coisas, mas partilhar isso hoje é motivo de muita alegria. Muita. Olha o olho dela, que coisa, gente. Dá um close no olho dessa mulher, pelo amor de Deus. Eu falei, vou de azul que nem. Thalita, me conta uma coisa, do começo, porque eu tenho o privilégio de ter vivido com você dias muito intensos, porque quando você viaja, você abrevia uma história de amizade, ou ama ou odeia, né? E a gente ficou juntas por muitos dias, numa viagem, a viagem de Paulo, que o apóstolo Paulo fez na Grécia e na Turquia. E a gente viveu coisas muito intensas. Eu não a conhecia e de repente Deus juntou e eu falava assim: quem é essa mulher, meu Deus? E hoje eu quero te perguntar: quem é a Thalita Guimarães? Que Ca- profundo, hein? Ai, já começa. Ó, já começa. Bom, hoje eu entendo que antes de qualquer coisa, a Thalita Guimarães, ela é filha, né? Ela é filha amada de Deus. Aí sim, ela é mãe, ela é empresária, ela é pastora. Essa nova Thalita entendeu que ela não é o que ela faz. Essa nova Thalita entendeu que ela não é os resultados que ela tem, mas ela é quem Deus diz que ela é. Então, hoje eu digo para você que eu sei que hoje eu sou filha amada dele, representando ele na terra, né? Para Ei, ajudar outras Thalita, que pessoas a coisa romperem. linda! Porque eu tenho certeza que se eu te perguntasse isso há um ano atrás, a resposta seria outra. Seria outra. E a tua maturidade, o teu crescimento, né? Foi preciso passar por Samaria, por Judéia, até os confins da terra, porque você foi uma mulher que teve que fazer muito, né? Sim, foi uma. Eu olho, né, para minha história, para minha jornada, e eu sei de onde eu saí. Eu sei que eu fui a menina do Fusca. Eu Da sei que onde eu. você saiu? Da onde eu saí, né? Então, Para quem não conhece a Thalita. eu saí de uma família ali um pouco disfuncional, onde meus pais foram separados quando eu tinha 4 anos, e eu fui morar com os meus avós. Minha mãe ficou doente, então passou por um câncer ali, e nesse processo eu acabei ficando com a minha avó. E aí fui criada por ela, pelo meu avô, com muito carinho, mas uma família disfuncional, uma série de questões. E aí meu pai se converteu anos depois, eu tinha pouco contato com ele, mas eu acabei, para conseguir vê-lo, eu acabei indo na igreja com ele, Ah, e Jesus me pegou. Então, eu me converti, eu era a única da minha casa na qual eu morava que eu era convertida. Né? Minha família tinha um centro espírita em cima da minha casa. E você cresceu aí, vendo isso? sim, cresci dentro de um centro espírita. E Isso é aí, forte, Forte Brasil. Brasil. Então, eu tinha muitas visões, né? Visão aberta, tal. Então, eram umas coisas, assim, muito fortes que aconteciam. Então, houve uma certa resistência no começo, ali na minha conversão. Eles não gostaram muito da ideia, né? De eu ser crente, tinha muitas piadas. Então, eu fui vencendo algumas barreiras ali, me posicionando mesmo sendo uma adolescente. Eu tinha 12 anos, quando eu, por conta própria, né? A partir do incentivo do meu pai, comecei a ir na igreja ali. E ali Jesus me pegou, né? Não sei explicar. Ele falou com uma criança, ele, Jesus me pegou. E a partir dali, né, dado toda a estrutura da minha família, eu achava que para eu ser alguém na vida, eu só conseguiria ser alguém na vida se eu estudasse. E eu tinha que estudar muito. Como minha família só tinha o fundamental, eu via no estudo uma única maneira de sair da vida ali que eu tinha, A sua família é de Santo André. Santo André. Para que eu tivesse, né, algo diferente, porque eu sabia que Deus havia me chamado para algo grande, eu não sabia explicar o porquê, mas eu tinha isso dentro de mim desde muito pequena. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que Deus havia me chamado para algo que não era normal.
E aí eu sei que eu estudei muito, passei numa faculdade pública, comecei a trabalhar com 14 anos, e tudo foi muito ali sofrido. Então, com 18 anos, eu comprei meu primeiro Fusca, né, que foi o meu primeiro carro. Trabalhei 4 anos para comprar o Fusquinha, então eu não ganhei, as coisas não vieram, né, de mão beijada. E aí eu sofri depois uma síndrome do pânico, uma depressão na faculdade, eu sofri muita humilhação na faculdade. E aí, nessa que eu desenvolvi o pânico, eu engordei muito. Então, eu cheguei a pesar mais de 102 quilos. E eu fiquei muito, muito grande, né? Muito obesa ali. Nisso eu conheci o meu marido, aí eu tinha emagrecido um pouco, eu casei ainda fora do peso. Em seguida, não soube lidar, engordei novamente, foi onde eu fiz a bariátrica. E a partir daí eu comecei a passar por inúmeros processos. Onde eu mudei depois de igreja, então houve, né, processos de um novo entendimento sobre religião, houve um processo de mudança do meu corpo, depois eu fiquei CLT por uns anos, aí né, eu caí no mundo do empreendedorismo, assumindo a empresa da minha sogra, que é a MMP, que é... Isso é muito legal você contar, porque as Sim, pessoas veem você assim toda resoluta, empreendedora, e as pessoas não sabem o preço que foi pago e o sim. processo e o caminho que foi percorrido. É. Como era essa empresa da sua sogra? Onde era? A empresa da minha sogra, ela era numa casa, literalmente era uma casa, e tinha uma funcionária que era a irmã dela, né, a tia, e um outro funcionário que vinha meio período para ajudar, que ela não conseguia pegar peso. Ela atendia o telefone com alô, o catálogo era uma folha de sulfite, e eu assumi a MMP no dia que a minha filha fez 4 meses de vida, porque eu saí do banco por conta da licença maternidade. Só que aí depois eu acabei não voltando mais para o banco. E nesse processo todo, né, minha sogra, hoje a gente entende que ela teve um burnout, e ela queria fechar a empresa, queria doar, os filhos, cada um estava numa carreira, meu marido era programador, desenvolvedor de software, tinha um salário alto, bem mais alto que o meu na época, então não dava para ele, né, com filha que acabou de nascer, abrir mão do emprego dele e vir para MMP, que a gente não sabia, né, o quanto que poderia dar de resultado. Um outro Deixa eu só médico. ajudar quem está nos escutando e ainda não te conhece. MMP, a sua sogra era uma professora de matemática. Sim, uma professora de matemática que tinha na época jogos educativos, brinquedos educativos para ajudar a ensinar matemática. E eu sou estatística de formação, meu marido é físico nuclear, né, somos todos ali da área de E aí exatas. me encontrou a mãe, meu Deus, Deus tem uma misericórdia, eu preciso tanto dela para aprender matemática e métricas. E aí a gente, né, nisso eu falei, bom, como eu tô grávida, na época quando começou esse processo, eu falei, empreender é mais tranquilo, sabe, Ana? Eu vou ter mais qualidade de vida, eu Vou vou ter poder mais. ficar meu. Me enganaram sobre empreendedorismo no Brasil. E aí eu achei que eu fosse ter mais tempo de qualidade, porque eu trabalhava em São Paulo, morava no ABC, era horas para ir, horas para voltar todo dia, e por isso eu abri mão da minha carreira. Eu tava com uma carreira boa, tava numa pegada boa na multinacional em que eu trabalhava no banco. Mas eu resolvi abrir mão para assumir a empresa da minha sogra. Só que eu precisei conciliar a maternidade, porque foi minha primeira filha. Eu tinha uma bebê de 4 meses, recém-nascida, quando eu assumi o MP. Então, eu entrei numa empresa onde eu não sabia nada, e eu precisei lidar com uma série de questões junto com a maternidade. Então, ao E uma longo, empresa familiar, uma né? empresa familiar de um funcionário e muito pequena. Então, eu perguntava, quanto que fatura? Eu não sei. Eu sei que ao longo dos anos eu comprei imóveis e dá lucro. Mas quanto dá lucro? Não sei. Quanto que gasta? A gente vai ter que perguntar para o contador. Então, não existia, por exemplo, nenhuma planilha de Excel, não existia controle. Como que fabrica esse material? Pega no mostruário, titia deve saber, ela te mostra. E foi assim, eu não tive um dia de passagem de bastão da empresa. Porque não tinha uma empresa, tinha uma ideia, não? E a empresa já existia há alguns anos, mas era tudo muito artesanal. E minha sogra estava realmente exausta, no limite dela. Uhum. Então, eu cheguei e ela saiu. E aí eu precisei passar por uma série de processos. Aí eu me internei no Sebrae. Aí eu fiz muitos cursos, fiz Empretec, que fala sobre o comportamento do empreendedor. Por isso eu gosto de falar muito sobre mentalidade, porque o Empretec ele acendeu algo em mim onde ele me mostrou que independente do que eu fizesse, eu seria capaz, porque eu achava que qualquer coisa que eu tivesse sucesso era tudo único, exclusivamente mérito daquilo que a minha sogra havia construído. E eu me sentia uma impostora naquele lugar. Ah, é legal você falar isso. E lidar com isso, se tudo desse errado, a culpa era minha. Mas se tudo desse certo, era mérito por aquilo que ela fez. Então era como se eu vivesse as sombras daquilo. E outra, eu era nova de idade, e os 2 funcionários que tinha na época, eles eram muito mais velhos do que eu, de idade e tempo de casa. Então eles não me respeitavam.
E o como seu a nova marido não chefe. estava lá ainda? Não, ele trabalhava. Então, para mim, era muito desafiador, né? Porque eu ficava na mão deles. Quem tinha o conhecimento da empresa era eles, não eu. Então, até eu me tornar, até entender que eu poderia ter sucesso independente do que eu fizesse, porque era algo que estava sobre mim. O Sebrae, por exemplo, me ajudou muito, foi algo muito poderoso. E aí eu comecei a entender, tomar as rédeas, né, do nosso próprio destino. Desliguei quem eu tinha que desligar, que era, né, um rapaz lá. E aí logo depois eu contratei, né, mais algumas pessoas. E 1 ano e meio depois, eu fiquei na casinha ainda. Até posso depois pegar algumas fotos para vocês verem. E 1 ano e meio depois, eu já estava saindo daquela casa, de 200 metros quadrados, mais ou menos, muito artesanal, vocês vão ver as fotos aí, para um espaço de 600 metros quadrados. Em 1 ano? 1 ano e meio. Bom, E as pessoas falaram que eu era louca, onde já se viu, né, valor de aluguel, que era um delírio da minha cabeça. E aí, pela o primeira César já tinha vez, ido pra lá com não, você? também não. Ah, e ainda tinha toda uma questão familiar, Sim, ele né? ainda continuava a CLT Meu e eu que Deus. desbravei no primeiro momento sozinho. Claro que trocava muitas coisas com ele em casa, né? Lidando com as questões da maternidade, da minha filha pequena. Minha mãe me ajudou muito nessa época. Uhum. E aí, eu sei que chegou um momento ali que a gente mudou. E quando eu mudei para esse espaço de 600 metros, pela primeira vez eu pude imprimir a minha digital. Quem era a Thalita nesse espaço? Então, o novo espaço, aí sim ele ficou com a minha cara. Que aí eu pude organizar os processos, criar todas as coisas, né? E aí eu senti que verdadeiramente, né, começava a se aliar à minha gestão. E aí eu me vi como, de fato, empreendedora, saí das sombras, né, do que poderia ser e comecei a assumir esse protagonismo. Mas nesse processo ainda, profissionalmente já estava assim, mas internamente você ainda estava naquele processo de se validar a sua identidade como filha, não como uma fazedora de coisas. Totalmente. O meu relacionamento era como se o meu valor estivesse naquilo que eu fazia. É, eu Então eu conheço tinha que bem isso. provar para mim mesma e para o mundo, não era nem porque alguém me cobrava, Era assim que eu mesmo, era capaz e que eu era digna de amor ou de atenção ou de respeito por aquilo que eu fazia. pelo que Pelo você... quão boa cristã eu era, por quão certinha eu era, por todas as escalas que eu fazia, ou por quão boa profissional, quão inteligente eu era. Então eu tinha que ser admirada pelas coisas que eu fazia, não por quem eu me tornei. E aí eu precisei, para as coisas darem certo, eu tive que impor muita coisa. No começo eu impus um respeito, eu tive que, saber me forçar, então minha energia masculina teve que subir muito, porque eu precisei me impor para as coisas darem certo, até o ponto das pessoas começarem de fato a entender ali, a me respeitar e eu não precisar fazer mais isso. Mas foi um processo muito doloroso, não foi algo leve. Foi algo que exigiu muito, e até pelo nível de maturidade que eu tinha na época. Eu tinha 20 e E tantos depois anos. você, não só você, mas as mulheres, isso é o tema lá do Luz, Câmeras e Bacias, do meu livro, as mulheres foram conduzidas a trabalharem com só essa energia masculina, E né? eu tive problema. Chegou um momento no meu casamento, aí É, depois de 2 anos e meio, que o César veio empreender comigo. E eu tive dificuldade de passar para ele as coisas, né? entendo. Então foi um processo. E aí teve um momento que ele falava assim: eu não sou seu funcionário. Porque imagina, você tá mandando o dia inteiro. Aí à noite você chega em casa, quando você percebe, tá querendo mandar também. E aí ele olhava para mim e falava assim: eu não sou seu funcionário. Ainda bem que ele soube se posicionar, né? Porque Sim, muitos homens vão para esse lugar da cadeira equivocada. A gente tem falado muitas vezes isso aqui, porque os papéis, né? são papéis trocados, né? Você tentando arduamente entender qual é o seu papel, aí você chega. E em algum momento se trocou um pouco os papéis pela minha imaturidade de querer fazer. Mas ele também não deixou, né? Assim, então a gente teve que ajustar algumas coisas, aí veio trabalhar junto, e trabalhar junto é um grande desafio, porque 99% dos casos de empreendedorismo em casal, o marido começa a empresa e a esposa vem para ajudar, e geralmente no administrativo. Essa geralmente é a história comum que nós ouvimos. O nosso caso, não. Por mais que a empresa já era da mãe dele, então ele, né, já tem todo o escopo ali, mas quem assumiu a empresa fui eu. E ele só veio 2 anos e meio depois, onde toda aquela base, a estrutura estava já mais montada, e aí quando a gente teve a segurança suficiente para ele abrir mão do emprego, que ele estava há 10 anos na empresa e pedir demissão, aí sim que ele veio. Então, já havia-se, né, uma estrutura, já tinha 15 funcionários, então já tinha acontecido muita coisa. E para mim, passar para ele, e ele ainda tinha a mentalidade de SLT.
Então era muito difícil essa Quantas, transição. quantas coisas, quantas camadas e quantas histórias. São. Não, menina, que coisa. É um processo de rompimento mental em todas as áreas muito grande, porque a pessoa não consegue passar uma vida inteira trabalhando num formato CLT, sendo podada muitas vezes ali por uma liderança, sem desenvolver, e no dia seguinte você assumir uma empresa, você ainda não tem as habilidades, não que você não consiga, mas você não consegue de um dia para o outro já ter as habilidades necessárias para você conduzir uma empresa. É um processo também, tudo é processual, é fibra por fibra. Para desenvolver as habilidades, as competências, aquilo que Deus tem para nós, é um processo. É mesmo. Então, assim, não foi fácil, né? O Cesari transformando também a mentalidade dele para caminhar para esse lugar e eu ter a maturidade de passar para ele as coisas. Então, no começo eu não queria passar, retive. Então, assim, passamos por uma série de questões até chegar o momento em que eu ainda era a cara da empresa, eu ainda estava muito à frente de muita coisa e me orgulhava por isso, tá? Achava que estava arrasando. César estava fazendo algumas coisas, mas era sempre tipo a Thalita, né? E ali ele, até que chegou um momento que, quando eu fiz ali 8 anos já de empresa, ele já estava fazendo várias coisas ali na empresa, tocando áreas ali, mas eu sempre era muito presente, muito ainda a cara da companhia. Quando eu fiz 8 anos de empresa, o Espírito Santo falou comigo numa festinha que fizeram para mim, que era para aproveitar, quando eu soprei a velhinha da festinha, falaram assim, aproveita, porque é o seu último ano. Uou! Na hora eu achei que era Satanás. Falei, não, só pode ser alguma coisa assim, né? Não é possível isso. Não existia a possibilidade de eu sair da MMP. Eu era workaholic, eu vivia para aquilo ali. Um ídolo, né? Era um ídolo, era o meu Isaac. E aí eu não entendi aquilo, eu sei que no resumo da ópera, quando chegou próximo a dar 9 anos, e eu lutando com aquilo, eu achei que era o que Deus estava me pedindo, era para eu fazer um processo de M&A, ou seja, de venda da empresa. Então nós entramos em consultorias para preparar a empresa para venda. Você não tinha entendido que era Porque foi você. isso que eu entendi, vamos, né? Então eu conversei com o César, entramos num acordo e começamos a estruturar a empresa para esse lugar, né? O M&A, então a gente vai fazer IPO, M&A, vamos começar a trabalhar. Só que antes de dar 9 anos, eu comecei a ter crise de pânico novamente. Quando eu pensava em ir para a empresa, foi assim, ó, foi uma chavinha, puf! De repente eu acordo e começo a ter crises de pânico. E eu ia para a empresa com taquicardia, passando mal. A vontade era de me enfiar novamente debaixo daquelas mesas. E aí começou a vir à tona tudo que eu já havia passado, porque eu venci a depressão. Eu venci a síndrome do pânico. Eu passei por dias muito escuros. Eu não queria voltar mais para aquele lugar. E aí eu me relembrei dessa palavra que o Espírito Santo havia falado comigo. E aí eu entendi que eu precisava abrir mão daquilo que era mais importante para mim, que era MMP. Eu sei que no dia que eu completei 9 anos de empresa, eu chamei um casal de pastores amigos meus, o Serginho e a Vanessa, que são, assim, intercessores que oram comigo, que choram comigo, que riem comigo. E nós fizemos aquele dia um ato profético, aonde eu entreguei as chaves da MMP para o César. E eu anunciei para os colaboradores em que eu estava saindo do cargo de CEO da companhia, estava indo para o conselho, estava saindo da operação naquele momento, estava entregando a direção da empresa para ele. E aquilo, assim, Você para já mim tinha sua segunda filha? foi uma morte. Já tinha tido a Carol. Aquilo para mim foi, assim, uma morte, foi muito difícil. E logo depois eu fui para Alphaville, mudei de casa. Então eu passei por um processo muito grande, porque em Alphaville eu não conhecia ninguém. No ABC Paulista eu tinha toda uma rede de apoio, conhecia todo mundo, tinha uma mãe que me ajudava demais com as meninas, e eu terceirizei muita coisa por conta disso. E acabei perdendo o coração das minhas filhas no meio desse caminho. E aí eu olhei e falei, tá tudo errado. Você já teve essa consciência? Tive essa consciência no dia que eu fui buscar uma das minhas filhas na escola. Eu não buscava elas porque eu trabalhava até muito tarde, era minha mãe que levava, minha mãe que buscava na escola. E um belo dia eu falei, não, eu quero buscar. E aí eu sei que eu cancelei reunião, foi uma loucura, eu fui buzinando, eu sei que eu consegui chegar na escola, me senti uma vencedora, porque eu não chegava antes das 8 em casa, e aquele dia era 5 e pouco da tarde, e eu consegui chegar, eu falei, uau, eu cheguei. Eu já estava feliz porque eu consegui buscar minha filha na escola. E aí eu muito feliz ali, na porta da escola, falei, nossa, hoje quando ela vê que a mamãe chegou, tipo, uau, eu tava mais feliz do que ela. Só que, para minha surpresa, quando ela me viu e abriu a porta da escola, ela me olhou, ela começou a chorar e falou assim, cadê a vovó? Aquele dia eu olhei e falei assim, cara, tá tudo errado. Tá tudo errado, eu não sei aonde eu me perdi. E aquele dia eu chorei assim, de uma maneira que eu nunca chorei.
Eu falei, eu perdi o coração das pessoas. Aonde que eu me perdi no caminho? Tem alguma coisa muito errada aqui. E naquele dia eu me senti a mulher mais fracassada da Terra. Eu fracassei na minha casa. E aquilo foi muito, muito pesado para mim. E aí, nesse processo todo, a gente acabou logo em seguida mudando para Alphaville, onde eu não tinha mais ninguém. Era nós e Deus. É, Nenhum parente, ele nada. faz assim, né? Nenhuma rede de apoio, era nós. Para que eu pudesse, de alguma maneira, resgatar algo que foi perdido na minha casa. Porque aí eu não era mais a Thalita que estava à frente da MMP. Eu saí. Eu realmente abri mão. Eu ia para a empresa depois uma vez por semana e olhe lá. E eu fui viver o meu momento de luz, câmeras e bacias na minha casa. Amém. Deus foi quebrar o meu ego, o meu orgulho, a minha soberba, a minha independência. Ele me colocou num lugar onde ele me desconstruiu. Onde ele começou a me mostrar um lado pastoral, que eu falava muito arrogantemente para as muitas palavras que eu recebia. Eu falava assim, eu não sou pastora, eu sou empresária. E eu erguei a voz. Eu tinha pavor que alguém falasse que eu era pastora. Eu sou uma mulher de negócios, eu fui chamada para o mundo dos negócios. Não vem me falar desse negócio de pastora, não. Sacerdote do Paguei a mercado. língua, né? Paguei bem a língua, porque hoje eu sou pastora. Né? E assim, A igreja nasceu da casa paguei bem dela, a na língua, sala dela. né? Mas, assim, então, assim, ele desconstrói. Quando ele tem Amém. chamado e a gente dá uma resposta, porque não é só sobre ele apontar o caminho, é sobre o quanto a gente está disposto a responder aquilo que ele tem apontado. Então, eu consegui entender isso. Foi muito doloroso, mas eu consegui dar essa resposta. De abrir mão da empresa, de entregar o meu Isaac, de falar, ela não me pertence mais, de entrar na minha casa, de levar na escola, de buscar na escola, de ganhar o coração das meninas novamente, ter sucesso na minha casa novamente, né, de me ajustar ali nos papéis. E esse retorno é muito difícil, né, Thalita? É muito É muito difícil. Isso é importante porque eu recebo muitas mensagens de mulheres que estão vivendo esse processo, porque isso não aconteceu só comigo ou com você. Isso é o tabuleiro do Senhor que ele. E Como foi para energia você esse momento de ser a potência da feminilidade, né? Porque a gente, eu digo por mim, eu conhecia esse fazer, realizar, métricas, resultado, mas era uma caricatura masculina, não era a potência feminina. Como era para você? Exatamente isso que eu ia falar, Ana. A gente acaba nesse processo todo tendo essa energia mais masculina, e eu era tão arrogante que eu falava assim comigo, tá? Eu só tô contando agora pra vocês porque eu tô muito curada. Amém. Por isso que eu tô falando isso pra vocês, tá? Eu tinha vergonha de assumir isso. Mas eu pensava assim, eu não tenho assunto com dona de casa. Vou falar de bolo? Vou falar do quê? De bolo, de cozinha? Eu não tenho nem assunto. Eu não gosto nem de falar com mulher. Eu sei que eu sou mulher, mas eu não tenho paciência com mulher. Eu não sei falar os assuntos de mulher. Eu quero ficar na roda dos homens falando de negócios. Eu não quero ficar na roda das mulheres falando Mas a aqueles gente- papo chato. A gente era prepotente, Entendeu? Ai, né? como é chata! Eu não quero, não tem nem. Eu me senti um peixe fora da água. Então, assim, muito arrogante. Até o momento onde Deus começou a mostrar pra mim que aquela casca daquela Thalita poderosa era o meu ruído. Que por trás existia a Thalita que ela poderia ser mais leve, que ela poderia ser uma mãe doce, que ela poderia demonstrar amor, sem deixar de ser quem ela é. Que a verdadeira Thalita era essa mulher. Mas as dores, tudo que ela teve que lutar para conquistar, trouxe essa casca que não era ela. E a verdadeira Thalita estava ali. Ela só tinha medo de sair para fora. E aí, nesse processo, eu comecei a frequentar cafés da tarde com amigas. E eu Com uma comecei a culpa amar. lascada, né? Eu O que eu tô fazendo aqui comecei. no começo, né? E foi incrível, porque nós tínhamos conversas profundas sobre Deus. Porque aí você tem que escolher as mesas. Eu soube escolher as mesas nessa nova estação. E aí eu estive com mulheres que me edificavam, que traziam assuntos assim muito profundos e que não falavam de pessoas, falavam de projetos. E a gente falava dele, eu comecei a entrar num profundo em Deus, a buscá-lo. E aí esse meu lado feminino, ele começou a voltar. Eu comecei a me cuidar, eu coloquei aplique no cabelo para ficar mais feminina mesmo e fiquei com cabelão. Eu comecei a fazer com que o que Deus estava fazendo dentro começou a externar. Isso é tão forte, Thalita. E aí eu comecei a me tornar essa pessoa mais leve, sabe? Mais feminina, mais mãe, mais esposa. Até que chegou um belo dia, Ana. Que há 2 anos e pouco atrás,
Deus começou a falar conosco que chegou a hora do nosso CNPJ mudar também. Porque nesse período, meu marido ficava indo e voltando. Todos os dias de Alphaville para ABC. Era 90 quilômetros para ir, 90 quilômetros para voltar, né? Era quase 4 horas por dia no trânsito. E assim ele ficou por quase 3 anos. E realmente foi um processo bem, né, delicado. E eu fiquei ali por quase 2 anos e meio, quase 3 anos, assim, nesse processo mais no conselho. E aí chegou o tempo de ele voltar, de a gente vir para Alphaville com a empresa. E aí chegou um belo dia que ele falou assim, Thalita, Deus confirmou a nossa vinda da empresa para cá, só que eu preciso que você volte. O voltar para o MMP não partiu de mim, partiu dele. Ele pediu para que eu voltasse para ajudá-lo ali no comercial e no marketing, né? E que eu viesse, porque sozinho ali com todas as demandas de uma mudança geográfica, ele não iria dar conta de resolver as muitas demandas, então ele precisaria de mim naquela nova estação. Tá bom, eu voltei para a empresa. Eu só sei que passou alguns meses, eu me vi no banho, chorando, sozinha, no banho fechado. E a minha oração era assim, Senhor, eu orei tanto que eu não queria sair desse lugar. Mas esse lugar saiu tanto de mim que hoje eu choro porque eu não quero mais ficar. Porque o meu coração, ele não tá mais lá. Eu tô com saudade da tua presença, de eu ficar ali horas no meu devocional da manhã, porque aí eu já tava numa outra vibe. Eu já tava numa vibe pastoral. Né? Porque aí eu já tinha aquele meu momento de devocional, meu tempo de ficar ali aos pés do Senhor, só né, no meu momento. E eu fiz muitas conexões estratégicas também nesse período, então abri muito caminho de muitas coisas ali. Holy Connections. Muito relacionamento, sempre fui essa pessoa relacional, então Sempre. eu usei isso muito de maneira intencional nesse período. Mas, Ana, meu coração não estava mais lá. Aí o Espírito Santo falou comigo: hoje você está preparada para ter tudo aquilo que não te tem mais. Repete. Que Hoje você está preparada para você ter tudo aquilo que não te tem mais. É sobre isso. Deus não quis dar um castigo, vou te tirar daqui. Só quis posicionar, porque ele é Meu pai. coração, quis alinhar o meu coração. E o César, do jeito que eu conheço ele, e falando espiritualmente aqui com vocês, ele viu que você já estava pronta. E aí eu não Pra te chamar de volta. Porque se você não tivesse pronta, você poderia perder. É quando você não quer mais. Queria mais. É isso. Não queria mais. É lindo trabalhar de Deus, né? E aí, para mim, aquilo era muito difícil, porque o meu coração já não estava mais ali. Mas eu falei, mas Deus, por que o Senhor me quer ali? Até que chegou um belo dia que eu fui passando por esses processos todos que eu comentei. Aí eu tive um outro processo de emagrecimento, tive uma decepção ministerial muito grande. Muitas coisas aconteceram nesse caminho Forja todo. de caráter também, né? Não, muito. E aí uma igreja nasceu na sala da minha casa, literalmente um ministério nasceu, e hoje é uma igreja linda para 1000 pessoas. Ah, eu vi o linda, começo, linda, eu vi linda que Deus fez. a mudança de templo, eu vi. Foi surreal. E aí o que aconteceu? Nasceu uma mensagem autoral, né? Que a Ana participou muito desse processo. Isso aqui faz parte, é o resultado. Não é? Chamado Romper. Mostra aí, meu E amor. a partir disso tudo, Deus me entregou uma palavra, um método, e ele chama Método Romper. Foi algo assim que mudou a minha história, porque eu tinha muitas palavras que me inquietavam. Só que eu achava que eram coisas desconectadas. Então, o que te inquieta? Qual que é a tua mensagem? Aí eu começava a pensar. Bom, visão de futuro é algo que eu gosto de falar para as pessoas, porque eu sei o que Deus fez na minha vida. E eu comecei a trazer muitas inquietações da minha história. Quais eram as palavras, né, que eu gostaria de entregar para as pessoas? Sobre você ativar a pessoa, sobre você ser um parteiro de sonhos, sobre uma visão míope que elas estavam vivendo abaixo daquilo que Deus tinha para elas. Então, eu tinha muitas palavras, só que para mim eram coisas desconectadas. Eram assuntos diferentes. E um belo dia, uma pessoa que faz métodos de grandes nomes aí nesse Brasil e fora do Brasil me procurou e falou assim, você já tem um método dentro de você, eu tenho acompanhado suas redes sociais, seu conteúdo ele é muito autoral, não é uma coisa que eu vejo em lugares, é seu. Os textos não tinha GPT naquela época, então os textos todos eram totalmente autoral mesmo. E aí ele falou assim, eu quero buscar mais a fundo isso. E nessa conversa que ele teve comigo, ele falou assim, eu contei tudo isso, né, para ele. Ele falou assim, você percebeu que das 5 perguntas que eu fiz para você, você falou 13 vezes a palavra romper? E a palavra romper não era uma palavra do meu vocabulário.
Eu não sei o que que aconteceu, que eu fui contando as coisas e eu usei muito a palavra romper ali. Você percebe que para visão míope você precisa romper? Que para tal coisa você precisa romper? Que tudo aquilo que você carrega está relacionado com romper. E aí é como se ele me alinhasse por dentro. Ele alinhasse a minha mensagem. Para que com clareza da mensagem eu pudesse trazer as nuances que essa mensagem merecia. E aí nasceu o método romper. A partir do quê? De muitas coisas que eu mesma... Eu sou o avatar transformado do método É romper. verdade. Eu sou essa pessoa que rompeu em todas as áreas da vida, sem exceção. E continuo rompendo. Continua. Continuo rompendo a cada dia, porque eu entendi. Né? Eu entendi o processo dessa jornada e como você acelera isso. Quando você tem consciência da fase do romper que você está. E isso é poderoso. É você entender que a gente nunca vai parar de romper. A gente só vai parar de romper o dia que a gente fechar os olhos e não acordar mais. E ir para a eternidade. Porque quando eu termino de romper, um novo processo de romper começa. E isso, para mim, me libertou. E aí o que acontece? Eu estava na MMP, Deus me entregou uma palavra, eu achei que fosse ser uma entrega, aí virou um método, e eu fiquei assustada, porque eu falei, meu Deus, agora eu tô caminhando, MMP significa mude o modo de pensar, mas a gente ensinava crianças a aprender matemática na educação formal, e Deus estava me chamando a mudar o modo de pensar de adultos empresários e líderes. Então, o propósito, ele inalterou, mas a movimentação se alterou. Mude o modo de pensar. Romanos 12:2, está aqui escrito. Mude o modo de pensar. E assim, Mostra aí a sua MMP ali, no Olha. catálogo ali também. vou mostrar para vocês. Porque é impressionante. Impressionante. E essa parte, Ana, é algo que muitos líderes se perdem. Porque muitas vezes o propósito, ele bate na nossa porta de novo. Só que com uma roupa diferente. E às vezes a gente não reconhece, porque a gente acha que ele vai fazer de novo da mesma maneira. Não Só vai. que Deus faz de novo, mas ele não vai fazer igual. Ele pode fazer de novo, mas ele não faz o mesmo. E aconteceu isso comigo. Eu estava ali com o meu propósito batendo na porta de novo, só que mudando o modo de pensar de um outro público. O propósito ele inalterou, mas a movimentação ela foi para um outro lugar. E aí foi onde Deus começou a me transicionar. Eu queria já não estar mais na MMP e ficar só no romper. E aí, mais uma vez, o Espírito Santo, com toda a paciência que ele tem comigo, né? Começou a falar, filha, muitas vezes as pessoas que não conhecem ainda essa história, que não estão vendo esse podcast como vocês, sabendo um pouquinho mais sobre mim, elas vão te julgar ou pela aparência ou pelo seu momento atual, e elas vão te julgar pelo resultado. E então, elas vão pelo método romper, pelo resultado que a Thalita da MMP tem, pelo tamanho da empresa dela, pelo resultado dela. E quando elas chegarem lá, elas vão encontrar Cristo. Mas pode ser que no primeiro momento, o que leve elas até lá é a influência que você tem no mundo dos negócios. Então, eu só não te tirei ainda do mundo dos negócios, dessa influência É a isca. na MMP, porque é esse lugar que vai te levar as pessoas para ir para cá. E aí foi onde eu me conformei, parei de chorar pedindo para Deus me tirar da empresa e entendi o meu papel para essa estação. Então, eu acabei entendendo o que estava pesado se tornou leve. Então, eu quero falar para você que está vendo a gente aqui, se tiver algo pesado, se você está vendo esse podcast, você está passando algo na sua vida, na sua empresa, que está pesado, geralmente é algo que ainda você não entregou e você vai precisar entregar nessa estação. Porque quando a gente verdadeiramente entende, discerne e entrega, as coisas começam a se tornar leves. Porque aí nós decidimos fazer o que Deus mandou e as coisas começam a ficar leves. Porque eu aceitei, eu não estava aceitando ter que voltar. E aí quando eu aceitei a vontade dele para minha vida, as coisas ficaram mais leves. Não ficou mais fácil, não ficou mais fácil. Mas ficou mais leve, porque eu dei uma resposta, eu falei, eu aceito. Então, se é para eu estar, eu vou estar. Eu vou ser a melhor que eu puder ser nessa estação que ele me pede. Enquanto ele estiver me confiando essa empresa e a direção da área que ele me entregou, eu vou ser excelente naquilo que eu vou fazer. Eu vou parar de chorar, parar de pedir para ele me tirar daqui e eu vou abraçar porque eu sei que é ele que me colocou. Então, se é ele que me colocou, eu vou permanecer em obediência. E o seu monte é educação. Meu monte é educação. E aí, do método romper, um clube nasceu. Me conta desse clube. O que é isso agora, gente? O que é isso? Conta. E aí, o método romper, ele se tornou uma extensão, ele se tornou um movimento de mentoria, um clube, que é o Metanoia, porque as pessoas viam romper, passavam 2 dias em imersão e falavam assim, ao final, eu tô órfão de você.
Como que eu vou ficar agora daqui pra frente? Eu quero ser acompanhada. Porque deixa eu contar, nesses 2 dias eu sou a turma 3 do Romper. Maravilhoso. Porque Deus, ela tem esse método todo. Abre aí o seu caderno para mostrar para as pessoas. Cada letra do Romper tem uma. É um tópico. E muito maravilhoso, porque ela vai contando o que ela vivenciou, qual foi o método que Deus deu na vida dela e que se pode ser utilizado na vida das pessoas. E nesse método 3, eu vi ela sendo totalmente, ela rompendo em fases, não era? Ao vivo. Ao vivo, vulnerável. Em todas as suas turmas é assim? Cada turma ela é única, não teve nenhuma turma igual à outra. Em cada uma, Deus queria falar algo diferente. Então, por exemplo, teve a turma 4 esse ano e foi muito diferente de todas as outras turmas. Porque ele já tinha me entregue outras mensagens. E aí eu anunciei que foi o último romper nesse formato. Ah, sim! Porque a Thalita que começou a romper já não é mais a mesma. Então já existem outras mensagens que eu preciso alterar e incorporar aqui. Porque Isso a é visão muito ampliou. legal, isso é muito legal demais, porque tem vezes que eu tô agora com esse movimento entre bacias e eu tô lendo o livro. E aí eu leio para as mulheres, e eu vou lendo, e muito surpreendida em alguns momentos, mas em outros eu falo assim, poxa, mas eu escreveria isso aqui de forma diferente. É isso. Porque a gente é viva, né? A visão amplia, porque você não para de romper. Não E aí eu para. já percebi que a Thalita também já se tornou alguém já diferente, já tem outras mensagens que eu preciso passar para as pessoas que ainda não está aqui. Então eu entreguei a última versão agora, e aí tá com ele, né? Como vai ser daqui para frente a próxima versão. Então depois disso, as pessoas tinham esse desejo de continuar. E aí nasceu um clube de aceleração, e do clube de aceleração veio essa questão da mentoria. E a gente estava num processo de mentoria. Só para empresários, empreendedores? Líderes no Líderes. geral. Hoje o grupo é empresários, mas é para todo mundo que exerce uma liderança, seja ministerial. Então, teve muitos pastores que fazem parte das turmas ali do Romper, né? Que lideram pessoas. Então, nesse momento, a gente tinha um clube, né, com algumas pessoas, e eu tinha o desejo de fazer parte da liga, né? Liga chama MLS. É um movimento de muitos clubes, né, reunidos juntos, onde tem 3 empresários que lideram, que é o Caio Carneiro, Flávio Augusto e o Joel J. Então, quando você faz parte da MLS, é como se fosse um selo ali, porque existem critérios para você ser um mentor da MLS. Não é qualquer pessoa que chega e fala, ai, tudo bem, eu quero ser um mentor da liga. Então, existe uma série de questões ali, é um processo. E quando eu comecei essa questão do clube, eu tinha como um planejamento que demoraria 2 anos até que eu tivesse os critérios de quantidade de pessoas, até de valor cobrado, de entrega mesmo, para que eu tivesse condição de ser essa mentora da liga. Eu sei que passou 5 meses, porque o clube nasceu em dezembro do ano passado, e em maio, agora, 5 meses depois, eu fazia parte de um clube da liga como mentorada, e o meu mentor me chamou para uma sociedade de um novo clube chamado Education Society, que era um clube onde nós trabalhamos para ajudar as pessoas a criarem o seu motor 2 de educação, ou seja, todo empresário, independente daquilo pelo qual ele faz, ele pode educar o seu público. Então, através da educação, ele traz clientes mais qualificados, ele diminui o custo de aquisição de clientes, ele educa o público, ele educa pessoas para que ele possa até recrutá-las para colocar dentro da companhia. Então, a educação ela é um motor poderoso de receita em qualquer empresa, em qualquer coisa que você faça. Então, é esse movimento desse clube. E aí, o que ele nos propôs, né? Para a gente entrar em parceria e ele aglutinar o nosso clube Metanoia dentro do Education Society. Nossa, Thalita, isso eu não sabia! Pois é. E quem fizesse parte do Education tem acesso a tudo do Metanoia. Quem tem a parte do Metanoia tem acesso do Education e automaticamente entra na liga. Então, nós nos tornamos mentores da liga. Fizemos um grande evento mês passado com o Flávio Augusto, com o Joel J, com o Caio Carneiro, para mais de 1.000 pessoas, tinha 1.500 empresários. O festival lá em Alphaville foi um movimento gigante. E aí nós tivemos esse lançamento ali, né, do clube. Foi bem, assim, especial. E para mim foi algo que eu nunca imaginei, eu
não sonhava viver isso, estava até absorvendo ainda, assim, sabe? Enfim, como seria. E aí, para minha surpresa, eu falei, quando que eu imaginaria que em 5 meses iria, de uma maneira assim, tão especial, cair no meu colo, algo que demoraria 2 anos, em 5 meses aconteceria da forma como foi, e eu faria um lançamento desse, num lugar como foi, com 1.000 e tantas pessoas, e com a Trinca reunida no lançamento do nosso clube. Nunca que a gente imaginaria que isso iria acontecer. E aí eu vejo exatamente isso aqui do romper. Né? Quando você entende o romper, você acelera processos que demorariam anos em meses. E essa era a promessa que eu já tinha feito do nosso clube. Só que eu, como eu disse, sou o avatar transformado. Eu comecei a viver na prática tudo Uhum. aquilo que eu tenho falado e entregue para as outras pessoas do clube. E aí agora a gente está, eu e meu esposo, no papel de mentores ali da liga, né, no Education Society com Metanoia. Então, agora já é um outro nível de responsabilidade, né, porque a gente já entra num outro movimento, num outro lugar ali, né, tem os critérios todos. Então, a gente hoje está como mentor da Liga, amanhã a gente tem até uma reunião de arquitetura de negócios com todos os mentorados. Então, já entra nessa... Quem é o perfil dos mentorados? Quem são? Hoje quem está conosco são empresários de N áreas, então a gente tem empresas de comunicação e oratória, a gente tem empresa de dentista e prótese dentária, de harmonização facial, a gente tem empresário do ramo de educação formal que trabalha com sistemas de ensino no setor público, então assim, são empresas de N setores que querem ter um motor 2 de educação e mudar a sua mentalidade no processo. Trabalhar a sua mente, porque a ferramenta certa com a mentalidade errado não dá certo. Como chama a sua empresa? MMP, mude o modo de pensar. Então, olha que eu aqui como escritora e figurinista, eu estou falando, olha Deus bordando, costurando, uma página atrás da outra. Talvez tudo que você percorreu, mude seu modo de pensar, fosse para ensinar para essas pessoas, porque antes começou a- principalmente em você, né? No César. Foi um tempo como esse que eu vejo que ele nos chamou, mas precisou passar por Samaria, precisou passar por processos muito profundos de cura, processos de perdão, processos de desconstrução, processos de quebrar mesmo caráter, orgulho, alinhar coração, não me preocupar mais nem com aplausos, nem com o que as pessoas iriam falar, firmar minha identidade em Deus, me posicionar, ter uma vida E posicionada, foi fundamental o coerente. pastor Ricardo para isso, não? Ele foi um Como parteiro. identidade. Ele foi um parteiro. Identidade é a palavra da vida do pastor da sua igreja hoje. Sim. Ele foi um parteiro de sonhos. Ele foi onde aquela pessoa que identificou algo em mim, me chamava e aparava as arestas e começava a me mostrar. Thalita, você não é o seu resultado. Você não é a Thalita, a empresária poderosa e a líder nata que você é. Você é filha. Você é filha amada. Os teus E, resultados não te definem, nem bons e nem ruins. Porque se você se define pelos seus resultados, no dia bom, você vai se achar maravilhosa e você achar que foi você, o mérito é seu. Só que no dia mal, você vai se sentir um lixo. Então, os resultados, eles não podem te definir. E aí, o que que aconteceu? Tempos depois, ele foi trabalhando isso muito forte na minha identidade, foi um grande parteiro, um incentivador do meu ministério, aquele que abriu caminhos também, que me ungiu, que reconheceu isso em nós. O pastor Ricardo foi trabalhando comigo na identidade. E o que, que aconteceu nesse meio do caminho? Eu passei por um momento financeiro muito difícil na minha empresa. Todo empresário passa por altos e baixos. mas dessa segunda vez? Dessa segunda vez? Depois, agora, recente? Ah, não sabia. Passei por um momento financeiro muito difícil. E quando a gente estava nesse processo financeiro muito difícil, nesses altos e baixos da empresa, eu falei, meu Deus, eu vou quebrar, né? Não sei como vai ser. No meio desse caminho todo, essas palavras que ele falou para mim me fez ficar em pé nos meus dias mais escuros novamente. No dia onde a conta ficou negativa, no dia onde eu já não me sentia mais aquela pessoa que eu era poderosa porque as coisas não estavam dando certo. E eu quis me sentir um lixo, eu lembrava dessa palavra. Os Que meus máximo. resultados, eles não me definem. E aí eu ia buscar uma palavra, meu Deus, que eu vou fazer? Eu vou quebrar.
E a palavra era totalmente diferente, era uma palavra de algo escandalosamente grande. Eu vivendo o maior perrengue, vivendo uma situação onde eu achava que eu não ia suportar na empresa, e Deus mandava palavras assim de algo sobrenatural que aconteceria. E você chegou aí para os Estados Unidos e ter uma mentora? Vou chegar nessa Ah, tá parte bom, tá bom. perfeita, cirúrgica. Porque Deus é um Deus, né? Tão maravilhoso. E foi de uma nação, foi mais uma vez uma nação É, te entregou, né? que ele entregou alguém. E assim, Ana, nesse momento que eu tava. É muito lindo eu sentar e escutar isso aqui. É, Melhor que Sessão da Tarde, sabe? Filme que você vê. porque foram momentos não instagramáveis. Foram momentos assim de muito choro, porque a minha realidade, que era a iminente quebra, não condizia com a verdade da palavra. É porque a palavra é um paradoxo, né? Isso é muito importante você enfatizar. Porque não faz sentido. As O circunstâncias Rei estavam dos me levando para outro Reis lugar. morrer na cruz. É. Você com palavras de promessa. E isso é muito importante, porque eu também já vivi momentos que palavras de promessa e eu falei assim, mas olha a minha Vivendo realidade. escassez. Não, mas você, através de você, não é sobre você, é através de você. E eu falei assim, isso deve ter engano, eu acho que eu tô louca, né? A gente não pensa isso? Aí se você tem uma palavra e uma visão, É isso. porque Foi você, isso. uma visão, né? Se você tem uma palavra, você tem tudo. Porque aí você declara a palavra, você se apega a essa palavra e você só solta quando ela se manifestar. Toda palavra, ela é uma semente. E se a palavra é uma semente, a única coisa que ela pode frutificar é o que está escrito nela. Então, se a palavra, ela manifesta apenas o que está escrito nela, eu preciso me agarrar a essa palavra. E eu só solto dessa palavra a hora que ela se manifestar na minha vida. Nossa, isso é muito forte, eu pensei agora. O verbo se fez carne, o verbo é a palavra. O verbo é a palavra. E a fé, ela vem pelo ouvir. Não vem por aquilo que você ouviu. É por aquilo que você ouve todo dia. Josué 1:8. Medita Dia dia e e noite. noite. Então, quando você entende esses princípios, você se agarra às escrituras, você declara a palavra e você só solta dela até a hora que ela se Ensina aqui, ó, manifestar. bem didaticamente, o que é proclamar todos os dias uma palavra? O que é declarar uma palavra? Eu vou trazer uma coisa prática. Boa. Eu preciso fazer uma reunião e tenho que tomar decisões aí nessa reunião. Muitas vezes são negócios que podem acontecer e a gente tem, às vezes, 3, 4, 5 reuniões por dia. Antes de entrar numa reunião, eu começo a declarar as escrituras. Eu falo assim, Senhor, a tua palavra diz que eu tenho a mente de Cristo. E se eu tenho a mente de Cristo, é Cristo que precisa sair de mim nessa reunião. Amém. As palavras que eu disser, a sabedoria que precisa vir, É a os sua. insights, é o Senhor em mim, Amém. Cristo em mim. Então, eu tenho a tua mente, e é com esse espírito que eu entro nessa reunião. Aí eu falo em uma. Aí vem a outra. Eu vou falar na outra. Eu vou falar na outra. Eu vou me agarrar a essa palavra até que eu tô tão empoderada dele em mim que essa palavra já se fez presente em mim e a autoridade de Deus já chega antes. Porque quando a gente começa a declarar as escrituras e não soltar dela, chega uma hora que a fé que está escrito lá se torna a minha fé. Só que nem sempre é assim. A gente começa declarando. E chega uma hora que aquilo que a gente está declarando começa a ser a nossa fé de Tá verdade. incorporado em você. Incorpora em nós. Por isso que a gente não pode soltar a palavra. É por isso que as Até pessoas que ela no manifeste. início morrem de sono lendo, né? Total. E outra, Porque é uma guerra, lê então você uma não tô lendo. vez, Não é assim de quando em quando. ora uma vez e para. Ora só quando tá com problema. Não é isso. É uma vida com Deus. E é uma vida com Deus declarando. Declarando. Então, assim, ó, por exemplo, aqui, ó, vou falar aqui. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele está sobre mim. O tempo todo. Ele não está sobre você? Sobre nós. Tomou posse? Sobre você que tá vendo aqui a gente. Sobre você. O Espírito do Senhor está sobre você, sobre mim. Porque o Senhor tem me ungido para pregar as boas novas ao pobre. Esse Isaías 61 é a minha palavra de ordem aqui, né? E eu me lembro quando eu estive na sua casa, muito obrigada pelas muitas mesas que você já me convidou. E você dizia assim, declara. E eu falava assim, como é declarar? Como é declarar? Foram dias, quando eu estava nesse processo da conta bancária, eu fui fazer mentoria nesse meio tempo com uma empresária americana. Ela chama-se Chantel.
Ela é bilionária em dólar, uma pastora. E ao contrário de outros mentores que eu tenho e admiro muito pela jornada que tem, ela encontrou esse lugar de grande sucesso a partir de um lugar no espírito. Ela saiu da extrema pobreza, ela conta no livro dela, da extrema pobreza até o grande sucesso que ela tem, que ela é dona da Universidade de Columbia, da Columbia University, que é a segunda maior universidade online dos Estados Unidos. E ela é pastora também, uma mulher de Deus, e ela começou a entender a forma de declarar a palavra, e ela, né, começa a contar que o sucesso começou a persegui-la, porque ela entendeu em Deus este lugar de declaração e de buscar resolver as coisas, não com a força do braço, mas com a palavra. E essa mentora eu contando de um desafio, a gente como empreendedor, Ana, quando as coisas não estão bem, você tá com a conta estourada, tá com a conta negativa, a primeira coisa que eu pensava era assim, como que eu vou gerar mais receita para sair dessa situação? Como que eu vou resolver esse problema? E fui lá para minha mentora falar, ó, o que que eu faço para sair dessa situação para vir para cá? Uhum. Que receita, o que que eu vou fazer? E aí ela falou assim para mim, você entende a palavra que fala que se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, e você disser para esse monte, o monte se mova, esse monte vai se mover? Falei, certo. Você já declarou para sua conta bancária para ela crescer? Na hora eu quis rir, né? Porque parece uma coisa assim, absurda, né? Tipo, não tem cabimento. Eu quero pensar numa estratégia para gerar mais dinheiro. Não vou simplesmente vou cresça. orar para minha conta. Não faz sentido. E ela é essa mulher, com essa mentalidade que me fez romper. E ela começou a trazer à existência aquelas escrituras. Falou assim, então comece a declarar essa escritura sobre a sua conta bancária. Entenda o quântico de Deus. Tanto que o meu marido é físico nuclear e ele está escrevendo sobre fé quântica. Porque muitas vezes a gente se apega ao como. E a gente deixa de viver o que de fato Deus tem para nós. Porque nunca vai ser sobre o como. Nunca. Então, quando a gente começa a entender Não é nem o isso... porquê, é aonde. E a gente se despede do como... Como que Amém. essa conta bancária ia crescer não é mais comigo, mas eu estava dando uma ordem no reino do Espírito para que algo se movesse para que a conta crescesse. E aí eu peguei essa palavra e eu achava muito louco, mas eu sou uma filha obediente. Eu já estava fazendo mentoria com ela, ela é bilionária. Falei, ela deve estar sabendo o que está fazendo. Não, deixa eu entender isso aqui, deixa eu fazer prova disso daqui. E comecei a orar para nossa conta bancária crescer. Tomando posse das escrituras, não foi aleatório, não foi uma heresia, tomando base naquilo. Senhor, conta bancária cresce, eu não sei como, Senhor, mas eu dou uma ordem para que essa conta se move e nunca mais volte a ficar negativa. Resumo da ópera, em 6 meses, Ana, nós saímos do nosso pior ano para o nosso melhor ano da história. Uau. Em dezembro de 2025, a gente olhou para a conta bancária e a gente nunca tinha visto tanto dinheiro na nossa conta bancária. Pessoa física e jurídica. E isso é pra glória de Deus, vamos falar? Isso é que isso não é Deus. aquela coisa da prosperidade que a gente tá falando aqui. De Não, maneira zero. absoluta, zero isso. Porque tinha endereço, tinha destino esse recurso. Para Exatamente. abençoar outras pessoas. Porque lembra que ela falou, eu quero ser empreendedora, sou empreendedora, não sou pastora, mas ela é uma sacerdote de mercado. O resultado dela alcança muitas vidas. E eu entendi de onde vem o resultado. Não foi da estratégia, da força do braço. Nem sua, né? Foi da declaração da palavra. Amém. Foi de entender que é Ele que faz. Ele que traz as pessoas. Ele que traz os projetos. Ele que dá o insight através da mente de Cristo para remodelar o business. Então, meu modelo de negócios mudou. As minhas parcerias mudaram. Toda a forma que a gente estava conduzindo a empresa, a liderança, a cultura, mudou. Houve uma revolução nesses meses. Foi muito doloroso. Trabalhei como nunca trabalhei antes na minha vida. Eita atrás de vixe todo dia. Não romantize. Mas eu via Deus em todo o tempo. Porque era Ele fazendo na nossa vida. Olha, Thalita, todo o seu processo, a gente conversando aqui do início até agora, e o que há de vir, né? É ruptura. É romper. Porque você, quando você... agora... Deitar-me faz verdes prados verdejantes. Acabou, você vai começar tudo de novo. E não há nada novo debaixo da terra. Você vai. E engano é a pessoa achar que... A estabilidade, de fato, ela não existe. Não existe. Só que existe Deus. Para fazer ficar leve. E a gente suportar. E esse é um papo muito maduro que a gente está conversando aqui. Muito maduro. Porque as pessoas anseiam por um porto seguro. Porto seguro é Jesus. O resto é tempestade, gente. E ele tá no barco, o negócio tá uou. E quando você aprende uma coisa, aquilo
Ficou pra trás. O compromisso dele não é o resultado final. O Não é. compromisso dele é com quem a gente se torna. E com quem a gente se torna, eu me lembrei de um processo muito legal que aconteceu no meu closet. Posso te contar Ah, por esses favor. dias? Pô, olha, muito bom isso. Que a gente quer demais escutar isso. Eu passei por um processo muito profundo. Eu tô num processo de vender minha casa, porque eu quero ir para uma outra casa que Deus já me mostrou, que eu já tenho a foto da minha casa, já visualizei, falou muito sobre você visualizar, né, aquilo que Deus está te mostrando. Então eu já tenho a imagem de como que é a minha casa, tenho orado, botei minha casa à venda. E a minha casa não estava sendo vendida, e aí nada estava acontecendo. Eu falava, Deus, o negócio não vai, minha casa não vai. E eu sempre ficava assim, eu vou arrumar tal coisa depois, assim que eu mudar de casa. Quando eu mudar, eu arrumo. Quando eu mudar, eu chamo uma organizer e resolvo. Então eu estava muito nisso. E aí chegou um momento que o Espírito Santo falou comigo exatamente o seguinte: filha, você só vai ter a sua casa quando você se tornar a mulher que você precisa se tornar para sustentar essa nova casa que eu quero te dar. Tem algo em você que eu ainda preciso lhe dar para você se transformar na mulher para ter essa casa que eu quero liberar para você. É sobre a gente se preparar para aquilo que Deus preparou. E aí eu quis entender quais eram as lacunas que poderiam ter ali. E eu falei, eu preciso colocar minha casa em ordem. Eu não vou esperar mudar para colocar minha casa em ordem. Eu vou colocar minha casa em ordem para que a partir da ordem da minha casa e do que precisa ser organizado em mim, as coisas comecem a acontecer e eu mude de casa. E aí eu fiz esse movimento, chamei uma organizer e eu fui fazer um detox. Quando eu fui fazer esse detox do meu guarda-roupa, eu não olhei as roupas que eu achava legal ou não me dei embora. Eu provei. Assim como um dia a gente fez lá na Grécia. Eu vesti cada roupa. Foram mais de 200 e tantas peças de roupa que eu vesti. E nesse processo de vestir essas roupas, eu pude ver com clareza a mulher que eu me tornei e aquelas roupas que não faziam mais sentido, porque não estavam no meu tamanho, ou porque já não condiziam mais com quem eu era, ou com o que eu acreditava. E aí, quando eu via roupas daquela estação que eu era adolescente, que eu era aquela menina, a Thalita de Santo André, eu olhei para aquela roupa, eu agradeci ela. Obrigada, Thalita, obrigada, né, por essa peça, porque até aqui foi muito bom, mas agora eu me despeço de você. Como eu não estava despedindo de uma roupa, não é sobre roupa, mas eu estava me despedindo É muito daquela forte versão. isso. E aí eu me despedia de cada versão daquela Thalita, que eu achava que eu já tinha me liberto dela, mas ela ainda, de algum momento das minhas roupas que ficavam ali, ela ainda queria desaparecer. E aí eu me despedi Era uma legalidade. daquela versão. Eu me despedi daquela Thalita. E foram caixas de roupa embora. A ponto de... Eu sempre fui aquela pessoa que eu adorava ir na 25 de março, ir no Brás, e comprar as roupas na promoção, baratinha. Eu nunca fui, né, de comprar roupas de marca no meu processo. Aí a gente foi mudando de mesas, de vida, de ambientes, e aí isso, até a pessoa que a gente se torna começa a pedir um outro tipo de veste, um outro tipo de roupa mesmo. E ao longo do tempo, a gente viajava, por exemplo, para uma Europa, comprava uma Zara nas promoções, porque é muito mais barato na Europa. Então, sempre quando eu ia, eu comprava algumas roupas. Então, na minha cabeça, no meu consciente, eu sabia que eu sempre tinha essa queda pelas promoções. Eu já estava bem melhor nesse lugar, porque eu já tinha melhorado minha forma de vestir, com peças melhores para a empresária que me tornei. E que eu tinha algumas peças de roupas queridinhas, que eram essas peças que eu tinha memória que eu comprava no exterior. Até quando eu fui para a Grécia, lembra que eu comentei? Olha, eu geralmente compro roupas fora porque é uma memória afetiva. Quando eu boto essa roupa, eu falo, poxa, essa roupa que eu comprei na Grécia, essa roupa que eu comprei na Alemanha. E isso me traz a memória daquele lugar, porque eu sei o que eu precisei romper e passar nesse lugar, né? Até pela obesidade e tal, enfim. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, né? E na minha cabeça, eu tinha isso pontual, eu estava melhorando o meu guarda-roupa. Ao final do detox, quando eu me despedi dessas versões, saiu as roupas, eu tive uma outra surpresa. Eu não estava me tornando, eu só não tinha consciência da mulher que eu me tornei. Porque mais de 60% do meu guarda-roupa já era Zara, sem eu perceber. Eu já tinha mudado o meu estilo, sem ter a consciência que eu me tornei essa mulher. Porque alguns ruídos ainda queriam me levar para a mentalidade da outra Thalita. Mas eu já nem era mais ela. Mas ela ocupava um espaço. Ela ocupava um espaço. Então eu tive consciência da mulher que eu me tornei, que eu já era essa pessoa.
Eu não ia ainda me tornar essa mulher. Eu já era essa Thalita, eu só não tinha me dado conta. Não eram algumas peças boas. Era a grande maioria. Porque eu já era essa pessoa. E aí eu me despedi daquela versão. Então hoje eu posso chegar no meu guarda-roupa, ele ainda tá cheio. Mas qualquer peça que eu pegar, ela me serve. Ela é do meu tamanho. E eu posso me vestir bem. E isso foi libertador. Para eu entender que esse processo de mentalidade, de metanoia, ele aconteceu muitas vezes sem a gente se dar consciência. Só que a consciência ela é poderosa para um novo processo de Como transformação. chama o seu clube? Metanoia. Como chama a sua empresa? Mude o modo de pensar. E ele me convida a todo tempo a ser essa pessoa. E Deus é movimento, minha irmã, não vai parar. Ele me desconstrói, ele acaba comigo toda vez. Tem Toda como a semana, gente colocar aqui gente. aquela cena, não? Toda Dada? semana tem um flash. Mas tá bom, o que eu quero dizer... O que eu quero dizer, assim, quando a gente viajou juntas, e eu sou muito grata ao Alexandre e à Thalita, que estão num movimento maravilhoso. Eu fui para Itália e vi eles, e nós sentamos à mesa e celebramos juntos. Foi muito, muito especial. Foi muito especial. Assim, E eu me lembro que o Ale estava fazendo o seu curso e ele estava hospedado, eles eram de Fortaleza e o curso era aqui em São Paulo, né, em Alphaville. E ele estava hospedado em casa. E ele chegava de noite, doido, olha, escute, e vamos fazer, e vamos falar. E até que eu fui fazer o curso e eu cheguei em casa igual para meu marido. E quando a gente foi para aquela viagem na Turquia e Grécia, a gente viveu um capítulo fundamental para o que eles estão vivendo na Itália hoje, né? Aquela viagem, para mim, foi um divisor de águas em muitos sentidos. A viagem para a Grécia, eu tive um momento meu ali com Deus. Eu tive muitas experiências no secreto com Deus, mas aquela em Bereia foi a maior experiência que eu já tive com Deus até hoje. Você pode contar? Foi algo assim que mudou minha perspectiva, mudou minha vida, mudou a forma de me posicionar, porque foi um de repente de Deus. Eu estava ali em Bereia com o pessoal, a gente estava em grupo, e o grupo foi numa sinagoga visitar, eu fiquei um pouquinho mais para trás, e o que acontece? Vocês que conhecem a Ana, pensa na pessoa agitada, de bom humor, que dá glória a Deus para tudo, que é grata, tudo para ela é profético, tudo para ela Deus está falando. E até então, eu até andava com um pessoal que tinha uma outra linha, um outro estilo. E estar com ela, com o pessoal que a gente estava, que nós éramos de lugares diferentes, de igrejas diferentes, não nos conhecíamos, tinha uma série de questões ali. Então, eu estava me ambientando no lugar, né? E aí, andar com a Ana esses dias me ativou muito no profético. Foi? O quê? Muito. Eu estava muito ativada, mas muito ativada. Chegou um ponto que eu pensei comigo mesma, eu devo estar esquizofrênica. Porque eu falava e Deus respondia audível, e nós começávamos a dialogar. Eu falava, meu Deus, que doideira, se eu contar ninguém vai acreditar nisso aqui. E eu falava, o Espírito Santo respondia, eu falei, é porque eu acho que eu tô muito ativada, eu tô com o povo doido aqui, porque era ato profético pra cá, era oração pra cá, era umas loucuras que a gente fez naquela viagem, que é surreal. Surreal, então, eu falei surreal. Assim, como eu tô nessa vibe da loucura do povo, que no normal eu não faria, né, e a gente tava ali nesse mover, tem algo que não né, o meu canal aqui auditivo com ele tá meio aflorado, né. E aí a gente estava caminhando para essa sinagoga e a gente passou por um caminho que tinha como se fosse um riacho embaixo e era uma escadinha de madeira. Então, assim, imagine uma floresta, mata fechada, só uma entradinha de madeira com uma escada lá para baixo, para uma escuridão que você não sabe o que é, e o barulho ali das águas que tinha um riacho. E a gente passou reto para ir para a sinagoga. Quando a gente passou por esse lugar, o Espírito Santo falou assim, volta lá, que eu quero falar com você. E eu olhei e falei, mas volta pra lá onde? Desce aqui que eu quero falar com você. Eu falei, se eu descer esse lugar, porque, gente, era uma biboquinha. Se eu descer esse lugar e acontecer uma coisa comigo, ninguém vai me achar mais. Se eu cair nesse buraco, ninguém me acha. E aí falei, e eu conversando com Deus, negociando com Deus. Tudo aqui, ó, audível.
E aí eu sei que eu falei assim com Deus. Então vamos fazer o seguinte, Deus. Olha que ousado. Tava no nível de ousadia. Falei assim, então eu vou até ali com o pessoal na sinagoga, vou entender o que tá, né, o que eles vão fazer, né? Deixa alguém ser me avisado que eu vou estar ali perto, porque se acontecer alguma coisa, alguém consegue me achar, e eu venho aqui pra gente conversar, que eu não sei nem o que o senhor vai, né? O que me espera aqui, tudo bem? Tá bom. Aí eu fui lá, vi que eles estavam entrando na sinagoga e estavam com uma mulher. E começou-se um mover ali. Eu não interagi naquele mover, viu que Deus estava usando muito a Bia com uma outra pessoa ali para conduzir um tempo de evangelismo com essa mulher. Daqui a pouco eu vou chegar nela de novo. E eu saí daquele movimento e vim sozinha, para que ninguém me visse e eu tivesse esse momento. Então eu desci aquelas escadinhas. Quando eu desci essas escadas em Bereia, eu comecei a ouvir o som de muitas águas. Quando ele começou a se manifestar para mim como o som de muitas águas, e ele falava como o som daquelas águas que eu estava vendo, me chamando para um outro lugar, é como se eu saísse do Cronos e entrasse no Kairos. Eu entrei numa outra dimensão, que não era uma dimensão normal. A minha carne tremia, eu não conseguia quase ficar em pé, não conseguia me suportar ali aquilo que eu estava sentindo. Eu fiquei muito assustada, porque eu nunca tinha vivido a manifestação de Deus de uma maneira tão palpável como aconteceu. E aí ele pediu para que eu caminhasse, e ele me mostrou a fonte, de onde estava saindo as águas. Ele falou assim, você é fonte. Aí que eu falei que eu tava louca mesmo. Falei, mas não, se eu falar isso perto de alguém, alguém me mata. Eu falei que eu sou uma herege. Jamais, Jesus. Você é a fonte. Você sempre foi a fonte, sempre vai ser a fonte. Você é a minha fonte. E aí ele me explicou. Ele falou assim, você é fonte em mim, mas você é uma fonte porque através de você está saindo água limpa. Eu te curei das suas dores mais profundas. Eu te curei dos seus traumas mais profundos. E a partir dessa cura em mim, você tem condição de jorrar água limpa para as pessoas. Então Amém. você sim Amém. é essa fonte, porque essa fonte não está contaminada. Eu limpei na fonte, eu Aleluia. trabalhei na fonte, eu trabalhei no Aleluia. seu coração para que você pudesse ser essa pessoa. E Aleluia. aí ele falou pra mim, eu quero sentar na mesa com vocês. Aí eu queria que vocês imaginassem a cena comigo. Eu tô no meio do nada, num riacho, onde tem um rio passando, aonde é árvore pra todo lugar, com uma escadinha, e tinha um caminho ali que eu tinha que andar de lateral pra eu não cair no rio, e tinha um barranco. E aí eu olhei e falei, Deus, como o senhor quer sentar comigo? Não tinha mesa ali, não tinha como sentar com ele ali. E aí ele falou assim, eu vou te dar o caminho. E ele me deu um caminho, pediu para eu dar meia volta e para eu andar. E eu, no meio do nada, comecei a andar chorando muito, porque era surreal aquela voz. E era como se eu tivesse entrado numa outra dimensão. Eu não sei quanto tempo que durou isso. Era como se eu tivesse entrado no mágico mundo de Oz e algo absurdo estava acontecendo, como se, sei lá, não era mais eu, não estava ali no meu corpo. Eu estava ali, não saí do corpo, não desmaiei, mas é como se eu tivesse, porque era muito surreal. E aí eu fui caminhando, sem entender nada. Quando eu saí ali de um caminho, andei, sei lá, uns 200 metros ali para frente, eu me deparo. Eu acho que vocês vão ver aí com uma mesa. No meio Tem daquele ciúme lugar, de mim. tinha uma mesa. O Mesa teu pela qual ele amor. já havia me convidado e ele me deu o caminho para que eu chegasse nela. Amém. E eu sentei na mesa com o Espírito Santo naquele dia, Iberei. Amém. E naquele dia ele começou a falar coisas assim, muito profundas sobre o meu chamado, sobre o que ele tinha para minha vida, mas principalmente sobre a cura que eu precisei vivenciar naquele lugar. Naquele lugar ele estava me trazendo ali um batismo de uma nova identidade, sabe, algo novo. E era perto do seu aniversário de E 40. eu ia fazer 40 anos e ele quis me entregar uma nação antes dos meus 40. E o 40 tinha muitos significados. E aí eu muito passada, eu não sei quantos minutos demorou aquilo, eu fiquei assustada e eu falei assim, Deus, como eu tô nessa fase de ousadia aqui, se já foi coisa da minha cabeça, já foi lindo que eu já vou lembrar pra sempre. Porque foi muito forte o que aconteceu. Agora,
Deus, eu vou ser ousada aqui. Se não foi loucura da minha cabeça, se foi você mesmo. Assim, mas se foi você mesmo, eu vou ser ousada. Porque se você já se manifestou para mim, então você consegue se manifestar para mim através de uma borboleta amarela? E aí eu pedi para que ele viesse. Assim como ele estava falando comigo com voz de muitas águas, que ele se manifestasse para mim através de uma É borboleta amarela. demais. E aí ele já havia falado comigo na véspera que o segredo dos reis é buscar os tesouros escondidos, né? E ele ia revelar os tesouros escondidos. E aí eu comecei a olhar, não tinha borboleta nenhuma para nenhum lado, né? Ali, aí eu comecei a olhar, falei assim, eu vou caçar essa borboleta, eu quero achar essa borboleta, Deus, para entender que é você. Tem que ser uma borboleta amarela, porque não tinha borboleta ali. E aí eu comecei a procurar essa borboleta. Falei, bom, se não encontrar, eu vou guardar para mim isso. Vou entender que foi algo, eu estava muito ativada, foi algo muito louco da minha cabeça, né? Mas eu creio que o Senhor vai se manifestar com essa borboleta para que eu não tenha dúvidas que o que eu vivi foi real. Assim que eu comecei a procurar, aí eu subi essa escadinha, aí tinha gente já me procurando no desesperado ali, tava uma amiga minha, Thalita, cadê você? Não sei o quê, né? Eu falei, vocês podem só esperar um minutinho? Eu saí atordoada chorando, a pessoa ficou assustada, eu falei, calma, já te explico, tá tudo bem. E aí eu fui contornar esse espaço, né? Fui contornar, porque embaixo era o rio, e eu fui contornar. Falei, eu vou até o final da rua, vou ver se eu encontro essa borboleta. Bom, se eu não achar, amém, né? Vou ter que lidar com isso dentro de mim, e tá tudo bem. Aí eu cheguei no final da rua, não encontrei borboleta nenhuma. Quando eu fui me virar, aparece na minha frente uma, duas, três borboletas amarelas. Ele falou assim, para ele vir, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Amém. para ele mostrar para mim que ele era real. E para concluir essa história, Que a Bia coisa. chega muito emocionada naquele dia, que ali havia uma mulher que estava há 12 anos naquela sinagoga que eu comentei para vocês na história, que havia 12 anos que aquela mulher estava na sinagoga, que ela havia sido violentada, né, e estava fugida, Não, ela tinha se separado e ela estava há 12 anos, só ela e a filha. que ela foi parar lá, aquele É, lugar a salvou, né, que ela que a falou. casa salvou ela. E a Ana naquele dia foi fazer uma oração por ela, e ela aceitou Jesus naquele dia. É, E naquele dia houve salvação. E ela chegou para mim e falou assim, Thalita, naquele momento nós revivemos a passagem bíblica da mulher do fluxo de sangue. Que a mulher do fluxo de sangue, ela estava há 12 anos ali e ela recebeu uma cura. E ela estava 12 anos presa numa série de questões e precisou passar ali por 12 anos para que nesse dia, nessa sinagoga, nesse lugar, ela aceitasse a Cristo. Então, nós revivemos a passagem das Escrituras da mulher do fluxo de sangue, a forma como conduziu. Só que nesse mesmo capítulo do fluxo de sangue, existe a filha de Jairo, que ela foi ressuscitada. E chega uma hora que a filha de Jairo, né, quando ele vai ressuscitar a filha de Jairo, ele fala assim, Talita cumi, menina, levanta-te. E o detalhe que eu não, né, não falei para você, que eu estava esperando essa parte, para falar para vocês que ele falava para mim lá embaixo, menina, levanta-se. Um dia você se decepcionou com pais, né, você foi a filha de Jairo, mas eu te curei. E a partir do momento de algo que precisou morrer em você, ressuscita uma nova versão. Então, menina, levanta-te. amém. Ou seja, naquele momento, nós, em lugares diferentes, estávamos revivendo A as mesmíssima. escrituras, a mesma escritura, porque Jesus ele passou primeiro ali, ele ressuscitou a menina e ele foi e fez a cura do fluxo de sangue. Enquanto eu Verdade. estava vivendo o processo do levanta-te, menina, em seguida eles viveram essa questão dos 12 Exatamente. anos. Então, as escrituras, o verbo se fez carne. É. E nós vivemos uma reprodução das escrituras naquele momento. E foi algo muito poderoso. Foi um momento assim de entendimento, de cura, de feridas, de decepções, de deixar o passado para trás, de entender pelo qual ele me chamou, com a convicção de que era o próprio Deus que estava me chamando. E de me sentir realmente com um peso de responsabilidade pelo nível de manifestação pelo qual ele fez. Porque eu falei, o chamado e a renúncia vai ser real e eu sei que vai ser muito forte, porque senão ele não se manifestaria dessa forma como ele se manifestou. Então, o peso nesse sentido de temor, né, de entender que ele me chamou para transbordar e eu não podia reter mais. E aí o romper nasceu, e aí eu entendi que eu fui chamada para ser uma parteira,
que eu preciso ser fonte. Não porque eu me basto, não é isso, mas porque a partir de mim existe algo curado para libertar e liberar outras pessoas, para que outras pessoas sejam através dele, né, que ele é a minha fonte e através dele eu sou curada para levar e jorrar esses rios de águas vivas sem contaminação, né, sem ego, sem mágoa, sem competição, simplesmente falar assim: a minha maior alegria é te ver fluir, a minha maior alegria é te ver romper, isso ser genuíno. Então, por exemplo, eu estar aqui hoje, né, um ano depois, no podcast com a Ana, ver ela linda, brilhando, fazendo tudo aquilo que Deus a chamou, sem medo de ser uma voz, resolvida em quem ela é. Isso para mim é motivo de Filha, né? alegria, de agradecer, Filha, né? porque você, assim, eu já via essa Ana, eu olhava para você, eu já via. Hoje você só está manifestando quem Deus sempre te chamou para ser. Amém. Então, te ver livre e fazendo tudo aquilo que Deus te chamou, e é só o começo. É muito lindo. É um motivo, assim, de alegria genuína. E eu louvo a Deus. Obrigada por me permitir fazer parte disso. Obrigada por eu poder ver com os meus olhos todo o processo que você deu a resposta. Amém. E você se permitiu ser lapidada por ele. Amém. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Hoje não é só um podcast. Não é. Hoje é um cumprimento de uma promessa, de uma palavra. É a gente viver manifesto aquilo que nós vimos lá atrás na Grécia, né, naqueles dias da nova roupa que ele te entregou. E ver você assim com esse brilho, sabe, esse brilho no olho, essa garra, essa leveza que o Espírito Santo te entregou, não tem preço. Porque você nasceu para ser essa mulher das conexões, essa mulher que veste outras, que adorna outras pessoas, que empodera outras pessoas, que dá voz para outras pessoas. É para um tempo como esse pelo qual você foi chamada. Então, para mim, é uma alegria e é uma honra poder ter contemplado e visto, né, os seus romperes, assim, têm sido sobrenaturais. Obrigada. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar completamente rendidas ao Senhor. O Senhor é um Deus que faz, o Senhor é o verbo da oração, o Senhor é a palavra. Então, Deus, nós estamos aqui rendidas, Pai, porque quando aquele ônibus sumiu lá na Grécia, ou na Turquia, e nós atravessamos a fronteira, nós atravessamos aquela fronteira. Não era uma fronteira entre um país e outro, era entre um estado e outro. Então, Pai, muito obrigada, porque eu estou vendo também aqui diante de mim uma Thalita madura, uma Thalita que está recebendo a colheita de tantas semeaduras. Pai, então, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor continue nos lapidando. Nós estamos nas mãos do oleiro, tanto ela, quanto eu, quanto todos aqui da equipe, quanto todos que vão assistir. E a Thalita vem falando sobre mesas. Esse é um tempo de mesas postas. E o Senhor serviu um banquete aqui. Muito, muito, muito obrigada. E até a próxima mesa, Senhor. Amém. 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 Que honra, viu, minha irmã? Que honra. Muito obrigada aí, a nossa equipe aí. E o seu recado final, minha irmã? Diga aí. Que a gente agora vai bater a claquete para a próxima cena. Ai, gente, eu sempre quis bater a claquete. Bate aí, Ai, assim? meu Como que a Deus. gente é assim? Aqui, ó, pra lá. Então, 1, 2, 3 e... Próxima cena dos próximos capítulos, minha irmã. Pode dizer qual é o seu recado para os próximos capítulos? Sua profecia. Se eu pudesse falar algo aqui para vocês que tem mudado a minha vida, é exatamente isso. Não se mova pelas circunstâncias. Fique com aquilo que a palavra te disse. Se você tem uma palavra, você tem tudo o que você precisa. As circunstâncias podem estar diferentes, mas se a palavra disse, ela vai cumprir aquilo que está escrito nela. Então permaneça, não desista, porque daqui a pouco o próximo testemunho vai ser o seu. Amém. Deus te abençoe. Amém. E se você acha que não tem nenhuma palavra, olha quantas que tem aqui. É só você ler. Até a próxima Holy Connection. Muito obrigada. Obrigada, Thalita. Obrigada. Que lindo, minha irmã. Que lindo. Pelo amor de Deus, viu? Especial.